Fala, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Essa semana, em especial, vamos revisar geometria molecular. Depois que você viu toda a parte de ligações químicas, que não custa fazer uma outra breve revisãozinha, lembre-se que na ligação iônica é necessária a presença de um metal que perde os seus elétrons para um ametal. Professor, como é que eu vou saber quando que é metal e quando que é metal? Ou você olha na tabela periódica, ou você analisa a distribuição. Se você perceber que aquele elemento tiver um, dois ou três na última camada, ele é um metal. Por quê? Porque a tendência desse metal é perder elétrons. Ele sempre vai perder. Se tiver um, dois ou três, salvo algumas exceções, como hidrogênio e hélio, por exemplo, eles tendem a perder e os ametais tendem a receber. Portanto, o metal perde, a metal recebe ligação iônica. Quando a ligação for covalente, ocorre compartilhamento de elétrons entre ametais, ou seja, elementos que têm 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada, mais o hidrogênio. O hidrogênio, embora tenha um elétron na última camada, ele é ametal. E dentro da ligação covalente, você pode ter uma disposição espacial para esses grupamentos. E aí nós vamos estudar hoje, em especial, a tal da geometria molecular. Normalmente as moléculas clássicas, aquelas que você estuda, aí no seu primeiro ano, eles vão apresentar as geometrias angulares, moléculas lineares, piramidais, trigonais e tetraédricas. Embora possam existir outras formas geométricas, só que daí as moléculas são um pouquinho mais complexas, entra no outro nível, o nível mais de aprimoramento e aprofundamento. Porém, para facilitar a vida de vocês, eu vou montar com vocês a seguinte tabela. Quer ver? Só puxar para cá. Essa tabela vai depender do número de átomos, do átomo central, e aí ele vai me dar a geometria. Preparados? Toda molécula formada por dois átomos, obviamente, não vai ter átomo central, só tem dois átomos, e toda molécula biatômica só pode ser linear. Toda molécula formada por dois átomos, como O2, N2, HCl, HBr, sempre são moléculas lineares. Só que agora começa a diversão. Se a minha molécula for triatômica, ela vai ter duas situações. Ou vai ter elétrons livres no átomo central, ou vai estar sem elétrons livres no átomo central. Como é que funciona isso? Então, olha só. Se a sua molécula tiver três átomos, um desses três vai no centro. Um vai no centro. E se não tiver ninguém incomodando? Quando eu falo ninguém incomodando, que não tem nenhum elétron sobrando para dar a repulsão. Se o meu átomo central não tiver ninguém para incomodar, nenhum elétron sobrando, a geometria só pode ser linear. Por quê? Se eu tenho três átomos, um vai no centro, sobram duas pontas. Se você pegar o seu arco trigonométrico de 360 graus e dividir por 2, vai te dar 180. 180. Porém, se tiver algum elétron sobrando, como acontece aqui, ó, número de átomos 3, átomo central com elétrons livres, repare que se a molécula não tiver elétrons livres, ela vai ser linear. Se você tiver pelo menos um par de elétrons em cima ou embaixo, a molécula vai fazer isso aqui, ó. Ela vai ou entortar para baixo ou vai entortar para cima. Então, significa que, se tiver elétrons livres no átomo central, a molécula vai ser angular. Caso eu tenha algum elétron livre, angular, e se tiver 100 elétrons livres, ela vai ser chamada linear. Vou voltar a explicar. Se você tiver três átomos, um desses três vai no centro. Sobram duas pontas. Se não tiver nenhum elétron livre em volta do átomo central, 360 divididos por duas pontas, 180. Qual que é a geometria? Linear.
Agora, se tiver alguém sobrando, algum par de elétrons ou algum elétron sobrando, a molécula faz esse movimento aqui, ou esse movimento para cima. E esse movimento indica que a molécula é angular. Vou te dar exemplos, quer ver? Vamos imaginar que você tenha a molécula de água e tenha molécula de CO2. São duas moléculas que têm 3 elementos, concordam? Como é que nós vamos trabalhar? Vou trabalhar até com cores aqui, quer ver? O meu átomo central é o oxigênio. Esse oxigênio, ele apresenta 6 elétrons na última camada, o hidrogênio tem 1 elétron apenas. Pronto, está lá meu átomo central com os 2 hidrogênios. Vou fazer uma ligação, vou fazer a segunda ligação, e aí eu olho o átomo central. Repare que lá em cima tem elétrons sobrando, que são chamados de elétrons livres. Esses elétrons que estão lá embaixo, que não fazem ligações, são chamados de elétrons livres. Portanto, qual é a geometria para a molécula de água, sabendo que o meu átomo central, aquele que vai lá no centro, e aí vem a pergunta, professor, como é que eu vou saber quem é o átomo central? Átomo central sempre é aquele que está em menor quantidade atômica. Se eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 oxigênio, obviamente o oxigênio é meu átomo central. E como ele está com elétrons livres, ele vai ter uma geometria angular. E como é que eu represento essa molécula angular? Assim, ó. Essa seria a representação correta da nossa molécula de água. Caso você queira representar o par de elétrons livres, ele está ali. Essa é a água. Agora vamos analisar a molécula do CO2. Quem é o meu átomo central? É o carbono. Esse carbono, ele tem 4 elétrons na última camada. Num dos lados, eu vou colocar o oxigênio, que tem 6. No outro lado, também vou colocar um oxigênio, que tem 6. Então, lá. O carbono vai no centro com 4, cada oxigênio tem 6. O que você vai fazer? As ligações. Escolhe um dos oxigênios para começar a fazer as ligações. E aí, ao final do processo, você vai ter esse tipo de representação. Lembra das ligações covalentes? Caso tenha alguma dúvida, volta uma semana e veja lá a revisão de ligação covalente, ligação metálica, que lá é melhor explicado. Mas aqui, de qualquer maneira, repare que o meu oxigênio está com 8, o outro com 8, o carbono está com 8, e todos viveram felizes para sempre. Agora, reparem, dá uma olhadinha no meu átomo central e veja se ele tem algum elétron sobrando. Não tem. Todos os 4 elétrons participam das ligações, portanto, essa molécula só pode ser linear. E como é que eu represento o gás carbônico no espaço? Numa linha. Numa linha. Então, olha só. Quando a sua molécula tiver 3 átomos e o nosso átomo central estiver com elétrons livres, molécula angular, que é o caso da água. Agora, se a sua molécula tiver 3 átomos e o átomo central estiver sem elétrons livres, a molécula vai ser linear. Captaram a mensagem? Vamos analisar uma outra situação. Deixa eu já colocar as duas aqui para você compreender. A mesma coisa acontece quando a molécula tiver 4 átomos. 4 átomos. Então, olha só. Eu vou apagar aqui já para mostrar os nossos exemplos respectivos. Quando a sua molécula for tetraatômica, repare que um desses átomos vai para o centro. Se eu tenho 4 e um vai para o centro e não tiver ninguém, nenhum elétron para fazer a devida repulsão, 360, que é o arco trigonométrico, divido por 3 pontas, eu tenho uma molécula que vai ser trigonal. Se a sua molécula tiver 1 no centro e mais 3 outras pontas, é uma molécula trigonal. Mas não pode ter nenhum elétron livre no átomo central. 360 divididos por 3
120 graus, obviamente é uma molécula trigonal. Porque tem 3 pontas iguais. Já se sobrar elétrons livres, esse ângulo vai dar uma pequena repulsão, e aí não pode ser mais trigonal. E qual seria a geometria dessa cadeia que tem 4 átomos, e além dos 3 átomos ainda tem elétrons livres? Piramidal. Professor, você tem como exemplificar? Tenho. Vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que você tem a molécula do NH3 e que você tem uma molécula de BH3. Repare, são 2 moléculas tetraatômicas. São formadas por 4 átomos. Um desses átomos vai no centro, e aí eu fico com 3 pontas. Mas como é que essas 3 pontas vão estar disponibilizadas? Ou na forma trigonal, se não tiver nenhum elétron livre no átomo central, ou ela vai ser piramidal, se tiver elétrons livres. Para isso, vamos usar a nossa tabela periódica. Primeiro, nessa molécula nitrogênio, ele tem 5 elétrons ao redor do átomo central. Professor, como é que se sabe isso? Ou ele vai te dar a tabela periódica, ou vai fornecer o número atômico, 1s2, 2s2, 2p3, porque o nitrogênio tem número atômico 7, ele tem 5 elétrons na última camada. Aí eu vou colocar um hidrogênio aqui, mais um hidrogênio aqui e mais um hidrogênio aqui. E aí começam as ligações. Vou fazer a primeira ligação, vou fazer a segunda ligação e vou fazer a terceira ligação. Repare que todos os elementos estão estáveis. Só que agora você olha o átomo central. E o que você encontra nesse átomo central? Elétrons livres. Caso você encontre elétrons livres numa molécula tetratômica, com elétrons livres, qual vai ser a geometria da molécula do NH3? Vai ser uma molécula piramidal. E como é que eu represento essa molécula piramidal? Assim, ó. As 3 ligações para baixo e os 3 H. Gente, só não esqueçam que a molécula piramidal é uma molécula espacial. É como se fosse mais ou menos assim, ó. Ou seja, eu tenho arestas que estão para fora do meu plano. A molécula trigonal é plana, mas a molécula piramidal, ela é espacial. Então, você tem o NH3 como exemplo. Tá? A outra molécula, vamos fazer só uma separação para nos organizar aqui. Outra molécula, BH3. Se você for lá na tabela periódica, você vai perceber que o boro tem 3 elétrons na sua última camada. O hidrogênio vou colocar aqui, vamos colocar o nosso xizinho, e mais um hidrogênio aqui. Pronto, disponibilizei os meus elétrons ao redor. E aí começa a primeira ligação. Repare que o hidrogênio ficou estável, segunda ligação ficou estável, terceira ligação, todos eles ficaram estáveis. E agora, como é que você vai dar geometria para essa cadeia, sabendo que o BH3 não tem nenhum elétron sobrando? Se não tem nenhum elétron sobrando, vamos voltar para a minha tabela. Molécula tetratômica, átomo central sem elétrons livres, essa molécula é chamada de trigonal. E como é que eu represento uma molécula trigonal? Você vai fazer assim, ó. 1 para cima e 2 para baixo, colocando numa vértice de um triângulo. Então, se você analisar bem, ó, é exatamente a geometria triangular. Então, 4 átomos, voltamos para cá. Da mesma forma que 3 átomos pode dar problema. 3 átomos, se tiver elétrons livres no átomo central, piramidal. Se não tiver elétrons livres, linear. 4 átomos sem elétrons livres, trigonal. Se sobrar algum elétron livre, piramidal. Exatamente os 2 exemplos que eu tenho aqui. Nitrogênio com par de elétrons livres, e o que é importante, 1, 2, 3, 4 átomos. Com elétrons livres, piramidal. 1, 2, 3, 4 átomos, sem elétrons livres, trigonal. Ponto. Resolve o processo. Agora, as outras moléculas são um pouquinho mais fáceis.
Quando a sua molécula for pentaatômica, um desses 5 átomos vai para o centro. Se um dos 5 vai para o centro, quantos ainda me restam? 4. E qual é a única possibilidade de uma geometria com 4 pontas? Se com 3 pontas era um trigonal, com 4 pontas vai ser o quê? Tetraédrico. Essa é tranquila. Então, não preciso nem me preocupar em fazer a montagem para saber que essa molécula ela é tetraédrica. Agora, porventura, apareceu, não sei se a professora Ana chegou a comentar, mas de qualquer maneira eu comento aqui. Quando a sua molécula for hexatômica, sem elétrons livres no átomo central, a molécula é bipiramidal. Então, para você tentar imaginar, pega uma pirâmide aqui, uma pirâmide em cima. Essa é a geometria de uma molécula hexaatômica. Um vai no centro, ficam 5 pontas. E caso a molécula tenha 7 átomos, átomo central sem elétrons livres, ela vai ser octaédrica. Essa é a tabelinha completinha para você trabalhar as chamadas moléculas clássicas. Embora 6 e 7 átomos, elas já saem um pouquinho da expansão do octeto. Então, PCl5, o fósforo fazendo 5 ligações, ela é bipiramidal. SF6, o hexafluoreto de enxofre, molécula que tem 7 átomos, ela vai ter um no centro e 6 pontas. E essas 6 pontas indicam que eu vou ter uma geometria octaédrica. Mas, de qualquer maneira, fique atentos a 3 e 4 átomos. É aí que vem o grande segredo desse tipo de matéria. Toda molécula triatômica, que com elétrons livres no átomo central, ela vai ser angular, sem elétrons livres vai ser linear. Molécula tetraatômica, se o átomo central estiver com elétrons livres, vai ser piramidal, se tiver sem elétrons livres, vai ser trigonal. E aí eu quero só fazer 2 testes finais para ver se você entendeu toda essa parte da matéria. Eu vou colocar 2 moléculas aleatórias aqui no quadro. Melhor, vou colocar 3, só para você se compreendeu essa parte da matéria. Vou colocar H2S, vamos colocar um PCl3 e ainda vou colocar uma molécula de CH4 e uma molécula de HBr. Pronto. 4 moléculas bem distintas para saber se você compreendeu ou não essa parte de geometria. E aonde que mora o segredo? Vamos lá. O segredo inicial está na quantidade de átomos. 2 átomos de hidrogênio mais 1 átomo de enxofre. Quantos átomos eu tenho nessa molécula? 3 átomos. 3 átomos. Com 3 átomos, ou a molécula vai ser angular, ou ela vai ser linear. Quem vai determinar a minha resposta é o meu átomo central. E quem que é o átomo central entre hidrogênio e o enxofre? É o enxofre. E esse enxofre, ele tem 6 elétrons na última camada. Ao redor desse enxofre, eu vou colocar 2 átomos de hidrogênio. E aí começa a mágica das ligações. Como o hidrogênio só pode fazer uma ligação, já fiz a outra ligação e o enxofre está estável. Porém, analisando o átomo central, você vai perceber que esse enxofre ele tem 4 elétrons livres. Mas não precisa de 4. Tendo elétron livre já faz a diferença. Portanto, 3 átomos com elétrons livres, essa molécula vai ser angular. Pronto, já temos uma primeira parte da resposta. Eu vou separar, aliás, vou separar todas elas aqui. Ó. Pronto. Agora, PCl3, qual vai ser a geometria do PCl3? Primeira coisa que me interessa. Eu tenho 1 átomo de fósforo mais 3 átomos de cloro, significa que eu vou ter ao todo 4 átomos. 4 átomos. E agora, como é que eu vou determinar a geometria para um sistema quaternário? Vamos lá. Com 4 átomos, depende do átomo central. Se estiver com, é piramidal. Se tiver sem elétrons livres, trigonal. E quem que vai depender disso? O átomo central. Então, vamos fazer o seguinte. O P, ele tem 5 elétrons na última camada. E ao redor desse P, você vai colocar os átomos de cloro e
Cada átomo de cloro tem 7 elétrons. Cada átomo de cloro tem 7 elétrons. Vai ficar um pouquinho espremido aqui, ó, mas vai dar para enxergar. Pronto, tá aí, ó. Cada átomo de cloro tem 7 elétrons. E aí você começa a mágica de novo das ligações. Faço a primeira ligação, faço a segunda ligação, faço a terceira ligação, e você vem aqui, ó, e olha o átomo central. Como o átomo central está com um par de elétrons livres, volta para a sua tabela. Se a sua molécula tiver 4 átomos e o átomo central estiver com elétrons livres, qual é a geometria para essa cadeia? Ela é piramidal. Ponto, tá aí. Agora, tem algumas moléculas que a própria estrutura já beneficia a resposta. Quer ver? CH4. Quantos átomos existem na molécula do metano? Um carbono com mais 4 hidrogênios, eu tenho ao todo 5 átomos. Se eu tenho 5 átomos, um deles vai no centro, no caso o carbono, e eu vou ter 4 pontas com os hidrogênios. 4 pontas, 4 tetra. Portanto, se a sua molécula for pentatômica, ela só pode ser tetraédrica. Aí eu nem preciso me preocupar em colocar essas moléculas em fórmula eletrônica. É uma molécula tetraédrica. Ponto, acabou. Simplesmente 5 átomos tetraédrica. HBr, quantos átomos eu tenho nessa molécula? 2 apenas. Um hidrogênio e um bromo. Portanto, se eu tenho 2 átomos, quando a sua molécula for biatômica, ela só pode ser uma molécula linear. Então, 4 moléculas, 4 exemplos para você ter como ideia para ver que esse assunto, ele é um assunto simples para ser trabalhado. Então, sempre presta atenção na quantidade de elétrons que você vai ter na última camada, verifique o átomo central em moléculas tri- e tetratômicas, e aí usa um pouco a sua memorização, mas é uma matéria simples e fácil de ser trabalhada. Gente, eu espero que essas informações te ajudem na compreensão dessa matéria do primeiro ano, que começou lá em distribuição eletrônica, tabela periódica, ligações químicas, geometria molecular. E, gente, aprendam bem a montar essas moléculas, porque o próximo assunto que vem vai depender. É um dos pré-requisitos para você entender polaridade. Mas lá é uma outra parte, um outro assunto e uma outra aula. Gente, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana com a nossa próxima revisão. Tchau, gente, se cuidem.